Deus, meus irmãos, graças a Deus, vamos iniciar a sexta aula do culto de Centúria no templo de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E sempre eu inicio perguntando se vocês tiverem alguma dúvida, alguma arguição no decorrer desses 15 dias dessas aulas, se vocês leram o material eu passei para vocês, se vocês têm alguma dúvida, quer falar alguma coisa, tem alguma arguição? Não? Tá bom, então vamos lá. Não exigirei nada de vosso sacerdócio, porém prometerei tudo nesta missão. Não esqueceis que há 2000 anos foste preparado pela ciência e pela fé. Pai Seta Branca. Olha essa frase do Pai Seta Branca. Não exigirei nada de vocês, nada. O Pai Seta Branca ele não vai exigir nada nosso, mas eu prometo tudo para vocês no final dessa missão. Olha a promessa do Pai Seta Branca. Se nós tivermos o compromisso com a nossa missão, ele nos promete tudo o quê? Tudo aquilo que nós quisermos. E outra coisa, há 2000 anos nós fomos preparados na ciência e também na fé. É por isso que nós falamos que sempre, em todas as nossas aulas, a ciência é o nosso caminho. Nós temos que nos alicerçar pela ciência. A ciência é o nosso objetivo. A ciência é aquilo que nos leva para Deus. Tia Neiva e o Pai Seta Branca sempre nos ensina isso. Sempre nos ensina isso. E a fé é essa figura, é essa energia, é aquela coisa. Fala, nossa, eu não sei como pode, mas eu não conheço isso, mas eu acredito. Isso é fé. E a ciência é a certeza, é o método. A ciência é aquilo que nos leva para o caminho certo. É aquilo. É a repetição, o método. Por isso que os trabalhos aqui é a mesma coisa, é o mesmo jeito. Porque é científico, é metódico. A ciência de mandar o Espírito para Deus é a mesma. Porque dá certo, é comprovado, é método. E a fé é acreditar. Acreditar como? Acreditar com o seu ser, com você mesmo. Você acredita, a fé é sua. Não tem como explicar a fé. A fé é sua, o acreditar é seu. O despertar da consciência é seu. Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Alguém sabe me dizer? Isso, livre-arbítrio é o direito de você escolher. Ninguém pode intrometer no seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é as suas escolhas, suas decisões. E esse livre-arbítrio te leva para uma estrutura que nós chamamos de lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz, você tem a lei de causa e efeito te regendo. A lei de causa e efeito. Se você tomar bastante água, seu rim vai trabalhar perfeitamente. Se você não tomar água, seu rim pode ter calcificação e vai te levar a pedra nos rins. Leis de causa e efeito. Você não tomou água. Então, tudo na nossa vida é as nossas escolhas. Se eu decidir, esse ano eu não vou trabalhar, eu vou ficar só em casa. Esse ano eu não vou fazer nada. Esse ano eu vou ir para o vale e não vou trabalhar material. Essa foi sua escolha. As contas vão chegar. A água, a energia, a comida, o supermercado. Essa foi sua escolha. O trabalho espiritual ele não garante para você o seu material. Então você tem que conciliar. O trabalho espiritual ele abre os seus caminhos espirituais, faz com que você evolua e a sua evolução vai trazer para você os benefícios da lei física. E o livre-arbítrio é você escolher. Você escolher os caminhos no qual você vai
trilhar. Ninguém pede para que você faça nada contrário ao seu livre-arbítrio. E uma pergunta, a pessoa perde o livre-arbítrio? Tem como a pessoa perder o livre-arbítrio? Perder não, mas outras pessoas prometer assim não tem. Pra tentar mudar. O único caso que o livre-arbítrio paralisa é só no caso do espírito quando ele está lá no estado de coma. Só nesse caso que o livre-arbítrio paralisa. Em nenhum outro caso o livre-arbítrio paralisa. Se eu pegar aqui um revólver, uma faca e te forçar a fazer alguma coisa, você vai contrariado. Mas você está fazendo aquilo, mas não é porque é o seu livre-arbítrio, é porque você está sendo forçado a fazer isso. Mas no primeiro momento que você puder escapar daquilo, você já escapa. Na verdade, o seu livre-arbítrio era escapar daquilo. Nós fazemos, às vezes, coisa forçada contra o livre-arbítrio da gente. Livre-arbítrio você faz porque você quer. Quando alguém te força a fazer algo, ela tá intrometendo no seu livre-arbítrio, ela tá te escravizando. Livre-arbítrio nós fazemos consciente. Eu quero fazer isso, eu quero. Eu não quero evoluir, eu não quero evoluir, eu quero ficar desse jeito, eu quero ser retrógrado. Não quero, aí você para no tempo, você estaciona. Aí você vai estar sob os efeitos do seu livre-arbítrio. Não, eu quero evoluir, eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero progredir. Aí as forças universais vai em seu favor para isso. Salve Deus? Dúvida ou arguição sobre livre-arbítrio? Não? É a estrutura... Estrutura do espírito encarnado. Estrutura do espírito encarnado. O espírito encarnado ele é composto de quê? De espírito, que é a centelha, o primeiro. O perispírito, que é o envoltório semimaterial que envolve o espírito. E o corpo. Então, o espírito encarnado ele é dividido em espírito, perispírito e corpo. O perispírito é uma energia semimaterial que envolve o espírito. O perispírito é o corpo do espírito. Lá que está impregnada todas as nossas reencarnações. No perispírito. Quando um vidente, quando ele fala que está vendo, o vidente chegou aqui, tia Neiva, ela está vendo um tanto de espírito ali, na verdade ela está vendo o perispírito daquelas pessoas, porque aquele espírito ele tá ali na última roupagem dele. Vocês compreenderam? O espírito é a essência, é a centelha, é a criação. Não tem como nenhum espírito encarnar sem um corpo. E não tem como esses espíritos ficarem na erraticidade sem um perispírito. É por conta desse perispírito semimaterial que existe o trabalho mediúnico. É por conta desse perispírito que tem aqui o trabalho de tronos. Por quê? Para ele ressugar as energias do plexo do mestre. Quando o espírito chega ali, ele está recebendo as energias, ele está recebendo as energias perispiritual, ele está recebendo as energias do ectoplasma por conta do perispírito, que é semimaterial. Vocês entenderam? Ou não? Ou complicou de vez? Bom, eu nunca tinha visto, para ser sincero, eu nunca tinha visto falar esse negócio de perispírito. Isso, nunca. Vamos dizer, uma média entre a encarnação e o perispírito. Não, o Pai Seta Branca tá ali. O Pai Seta Branca apareceu aqui agora, que nós podemos ver o Pai Seta Branca. Nós não vemos o espírito do Pai Seta Branca, nós vemos o perispírito do Pai Seta Branca. Um vidente, ele vê o perispírito, ele não vê o espírito, pensa no núcleo.
Espírito é origem. O perispírito é as roupagens que nós usamos nas nossas reencarnações. Lá em Roma, eu era o Rogério Romano. Lá em Esparta, eu era o Rogério Espartano. E cada lugar desse eu tive um corpo diferente, não tive? E aí eu apareço e isso está tudo gravado no meu perispírito. Por isso que nós podemos escolher a nossa roupagem perispiritual. É por isso que o Pai Seta Branca ele aparece. Ele pode se apresentar para quem ele quiser na roupagem de Francisco de Assis. Para ele apresentar na roupagem de Francisco de Assis, ele vai estar vestido no seu corpo perispiritual de Francisco de Assis. Mas ele é o mesmo espírito do Pai Seta Branca, ele é o mesmo espírito do Buda, ele é o mesmo espírito do João Evangelista. Só que ele está na roupagem perispiritual. Vocês entenderam? Todo mundo tem perispírito. E o mediunismo só funciona, o mediunismo aqui no Vale do Amanhecer só funciona porque o espírito ele chega na roupagem semi-espiritual e é semimaterial. Por que é semimaterial? Porque está aqui dentro desse orbe terrestre. Vocês estão entendendo? Uma coisa vai ligando a outra? Só existe a mediunidade. Nós só fazemos a caridade aqui para esses espíritos que estão aqui porque ele está no corpo semimaterial que é o perispírito. Se ele não tivesse esse corpo semimaterial que é o perispírito, nós não tinha como atender ele. Nós fazemos a caridade porque ele tem esse corpo. E esse corpo é semimaterial, feito das mesmas energias que é feito tudo aqui na Terra. É por isso que nós usamos o nosso ectoplasma. Compreenderam? Então, nós chamamos, agora nós vamos falar sobre o plexo. Plexo, nós chamamos de alma. Macroplexo, nós chamamos de perispírito. E plexo iniciático é o médium encarnado. O mestre encarnado do Vale do Amanhecer, que tem o plexo iniciado, que passou pela iniciação do Hermostinto. Só quem tem o plexo encarnado é quem passou pela iniciação do Hermostinto. Então, a estrutura de um espírito encarnado, para ficar fácil para entender, espírito, perispírito e corpo. O plexo, microplexo ou macroplexo. Plexo, microplexo e macroplexo é na linguagem do Vale do Amanhecer. Perispírito, espírito, perispírito e corpo é uma linguagem universal para todo mundo entender. Claro isso? E qual que é a estrutura de um espírito desencarnado? Desencarnado, ele tem uma estrutura, ele tem corpo, como que é? Ele, na verdade, ele aparece mais como uma visagem. Como uma? Visagem. Visagem, como que é isso? É a mesma coisa que você falou aí do perispírito que você vê, mas você vê ele de uma outra forma. Isso. O espírito encarnado, ele só tem dois corpos. O espírito e o perispírito. Nós chamamos de microplexo e macroplexo. Ele não tem o corpo, só isso. Aí a visagem mostra a forma que ele está naquele momento. Naquele... Ele tá com o rosto deformado. Isso se foi um espírito errôneo, né? Um espírito, né? Por exemplo, nós podemos chegar do lado de lá nessa roupagem. Muitas pessoas, às vezes, ela está tão enraigada ainda que sofre um acidente que ela sai sentindo as dores do acidente, aí, aquela deformação. Aí é a parte que mostra ela com a visagem, que ela seja como os machucados. Isso. O rosto deformado. Isso. Aí, se ela tiver uma determinada consciência, entender que o perispírito, que o espírito dela não tem a necessidade ainda daquelas lesões, ela cura rapidamente daquilo. Então quer dizer que, tipo assim, igual, quando a gente desencarnar, a gente pode escolher qualquer corpo que a gente já foi encarnado? Isso depende da consciência do espírito, né? É. Se for um espírito zombeteiro, um espírito ruim, ele não vai ter esse direito porque ele vai usar isso para o mal. Agora, os espíritos do puro pode. Agora, por quê? Porque ele vai usar isso para o bem, ele vai ajudar para ajudar o outro. Por exemplo, Pai Seta Branca na roupagem de Francisco de Assis. Se tem um espírito lá na Itália ainda que precisa da ajuda dele, se ele for lá ajudar, ele vai aparecer para ele como Francisco de Assis.
Por quê? Porque aquela pessoa lá acredita nele como Francisco de Assis. Do mesmo jeito de um indígena. Se um indígena chamar o Pai Seta Branca lá, um tupinambá, chamar o Pai Seta Branca, precisar, e o Pai Seta Branca for fazer a caridade, ele tem que aparecer como tupinambá. Não adianta ele aparecer lá como Francisco de Assis, que o indígena não vai acreditar, não conhece. Agora, é isso, na roupagem que aquela pessoa que está precisando daquilo conhece. Do mesmo jeito que um espírito puro pode aparecer na roupagem de que ele quiser. De que ele quiser. Não precisa nem necessariamente ser as reencarnações dele. Nem precisa. Por exemplo, vamos trazer para o espírito que a gente conhece. O pai João de Enoque, por exemplo, se ele precisar atender um mestre jaguar, ele pode chegar lá na roupagem de quem ele quiser, de um espírito mais afim daquela pessoa. Agora, um espírito sofredor, não. Um espírito sofredor, ele não tem essa condição de plasmar esses corpos. Só os espíritos de luz. Salve Deus! Hoje em dia tem uma lenda, né? Espírito de até para muitos, acho que não sei se é nos Estados Unidos, chama-se Manitou. E essa é uma lenda que passa de coisa que é uma sombra de. Como se fosse Pai Seta Branca mesmo. Às vezes, né, até para eles, seja uma espécie de deuses deles, viu? Pessoas que eles acreditam. Cada crença tem as suas divindades, seus guias e modelos, né? E esses espíritos, eles benignos, eles sempre vêm para ajudar cada pessoa com a sua estrutura. Por exemplo, os irmãos evangélicos, por exemplo, tem toda aquela estrutura deles, a espiritualidade está lá ajudando. Só que eles não vão chegar lá em forma de preto velho ou caboclo, ou não, vai chegar lá na forma de quê? Na forma de pastor, na forma de missionário. Por quê? Para adaptar aquelas pessoas. Isso acontece muito no desencarne. Desencarna um evangélico que vai chegar lá, vai ser recebido por um pastor, por um evangélico. Não vai chegar lá e vai ter uma pessoa do vale lá para pegar aquela pessoa e conduzi-la. Por quê? Porque é dessa natureza. Uma coisa que eu tenho dúvida no caso para nós, doutrinadores, como saber se o preto velho é do vale ou não? Não existe esse preto velho do vale ou não. O espírito chegou ali para trabalhar e ele está dentro do Vale do Amanhecer. Aconteceu comigo no caso aqui que o rapaz incorporou o preto velho, deu o nome do preto velho, estava trabalhando, e o Zé chegou depois falando com ele, aí ele pegou e falou para esse preto velho dar a passagem para o mentor do vale. E aí veio o outro preto velho. Olha, é o seguinte, não é que é outro preto velho ou preto velho do vale, isso aí é os vícios do médium. No Vale do Amanhecer existem os estilos iniciáticos de cada entidade trabalhar. Ela tem que trabalhar no estilo iniciático do Vale do Amanhecer. Se o médium, se ela, por exemplo, ali, ó, cismar que a preta velha dela que vem aqui bate palma, bate nos tronos, vai bater palma e vai bater nos tronos. Ela vai fazer isso, ele vai fazer isso. Simples assim, pode ser o preto velho que for, do vale, não do vale, vai ser, porque ela é consciente. A mediunidade aqui no Vale do Amanhecer é consciente. Vai descer um preto velho do vale e ele não vai estalar os dedos. Vai, por quê? Porque aqui estala os dedos. Então, esse rapaz, ele estava estralando, ele já tinha falado da chave, ele estava estralando os dedos. Então, assim, eu não imaginei. Aí o Zé chegou e falou para ele que era para ele dar passagem do vale. Isso aí. Aí veio o outro preto velho. Isso aí. O que o doutrinador tem que estar atento? Ele tem que sempre estar atento com as mensagens que dali saem. Por quê? Pode incorporar batendo palma nos tronos? Não pode. Mas
Se incorporar, o que tem que fazer? Chegou um mentor ali, começou a bater palma ali nos tronos. E aí, o que você faz? Hã? Tem que... Por que esse Apará incorporou batendo palma? Porque chegou um preto velho ali, batedor de palma? Ou chegou um preto velho de uma outra linha? E outra roupagem. Com outra roupagem? Outra roupagem. Muito bem. A espiritualidade é infinita vezes mais inteligente, tem muito mais tecnologia que a gente tem, que nós temos. Todos os mentores que aqui se encontram, é evoluído a tal ponto que eles conhecem todas as leis e estilo iniciático do Vale do Amanhecer. O mentor não vai chegar batendo palma em hipótese alguma. Isso é do médium. Isso é da pessoa, é do Rogério. Rogério que achou bonito bater palma e ele quer bater. Não é o mentor. Não é o preto velho. O Apará que tá ali. Ele sabe como é que é, ué. Que dia que o Zé Martins ou o instrutor ensinou que tem que bater palma aqui no Vale do Amanhecer? Ou bater no peito? O preto velho incorpora batendo no peito. O preto velho incorpora batendo no peito? E não, mas chegou um que faz assim. E aí? Aí é o espírito ou é o Apará? Claro, claro que é, porque o Apará que é dono do corpo. Ó o livre-arbítrio aqui, ó. Ninguém interfere no livre-arbítrio do outro, só no caso de coma. Se você não quiser bater no peito, você não bate. Ah, meu caboclo bate forte demais no peito. A mão é sua. A mão é sua. Entenda isso. E entenda que aí volta nisso, nós estamos terminando de falar de perispírito, ó. A cura desobsessiva, ela inicia lá no perispírito da pessoa, do espírito, no nosso perispírito. Por quê? Porque ele é um corpo semimaterial que é feito das mesmas energias que é feito tudo aqui. Por isso nós precisamos do nosso magnético animal. E aí isso chega nesse ponto. Aí se chegou ali um preto velho que bate no peito, bate palma, o doutrinador vai pegar, vai parar, vai pegar e vai falar, salve Deus, ó, aqui no Vale do Amanhecer nós trabalhamos... Isso, nós trabalhamos com outro estilo iniciático. Aí o preto velho, que nem poderia fazer isso, vai falar, salve Deus, meu filho, aqui é porque da onde o preto velho veio, faz. Isso, vamos colocar assim. Pois é, mas aqui nós não fazemos. Pronto, ele vai parar. Se ele não parar, você vai desincorporar o aparelho. Aí se for um aparelho que você tem conhecimento dele, aí você vai falar, salve Deus, meu irmão, ó, aqui no Vale do Amanhecer nós não trabalhamos dessa forma. Agora, se não for um que você não conhece, você vai desincorporar. E vai deixar que o dono da casa, o adjunto, o instrutor, chegue e fale com essa pessoa. Simples assim. Mas o importante de tudo não é se bater o palmo ou não. O estilo iniciático do Vale do Amanhecer é essa estrutura bem suave, mas isso não é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é a mensagem que ali foi dita. O doutrinador tem que preocupar com o que sai da boca do Apará. O que sai. Não induziu na mediunidade da pessoa, não entrou no livre-arbítrio da pessoa, não induziu ao fanatismo. É isso que o doutrinador tem que estar preparado. Se o preto velho chegou ali batendo palma e fez um trabalho lindo, maravilhoso, dentro do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, deu passagem para o espírito sofredor, fez a cura desobsessiva, ótimo. É isso aí que tem que ser feito. Só que não está dentro do estilo iniciático. Aí o que tem que fazer? Esse mestre tem que... Não está dentro do padrão. Não está dentro do padrão. Esse mestre precisa ser orientado, só isso.
O que o doutrinador tem que analisar e ver é a mensagem que sai da boca do preto velho. Ô, meu filho, é o seguinte, você larga da sua mulher que a sua missão é com a Maria. Não, na hora o doutrinador tem que interferir, mas é na hora, não tem que pensar duas vezes. Salve Deus. Leva suas mãos para cá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e manda para Deus. Continuou, desincorpora o aparelho e pede para passar no outro lugar. Simples assim. O preto velho não interfere na vida pessoal de ninguém. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é seu. Só em caso de coma que ele paralisa. Você não pode interferir no livre-arbítrio. E não é o preto velho que interfere, é o aparar. Preto velho não está aqui para interferir, não está aqui para falar mediunidade, não está aqui, não está. Preto velho está aqui é para quê? Ouvir, aconselhar e fazer a cura desobsessiva, puxar esses irmãos, limpar a orbe da pessoa, limpar a aura, limpar o campo vibracional dessa pessoa, para ela ficar mais harmonizada. Os trabalhos servem para isso. A cura desobsessiva é essa. É a união das energias que sai do seu plexo, que sai do mestre aparar, que vai fazer com que essa pessoa ela tenha essa cura. E ninguém aqui dentro tem o poder de interferir no livre-arbítrio das pessoas. Ninguém pode. E isso, mandar, não. Nós orientamos, você orienta. Você orienta, o preto velho, ele nos orienta. Ele mostra o melhor caminho, mas as decisões é sua. Sempre da pessoa. E a tia Neiva dizia, o doutrinador que permite mensagens fora do padrão, ele é um falso profeta. Olha o que a tia Neiva falou. A tia Neiva, ela não estava preocupada com o apará, se o apará ia mistificar, se o apará ia... Não, ela estava... A responsabilidade é do doutrinador. O apará, ele está ali para receber os espíritos. E o apará, ele não está ali para profetizar, ele está ali para fazer a cura desobsessiva. A cura desobsessiva. Ajudar os irmãos que estão ali, em primeiro lugar, ajudando ele. É por isso que nós aconselhamos que quanto mais mesa evangélica, quanto mais passagem para espírito sofredor aparar der, melhor. Por quê? Porque ele vai fazer um amadurecimento de plexo. Um amadurecimento de plexo. Muitas das vezes, você num trabalho de mesa evangélica, se você teve uma conduta doutrinária boa, se você teve uma bônus necessário, você numa mesa evangélica, num trono, você dá passagem para os seus próprios cobradores e manda eles para Deus. Você não precisa de outra coisa. É diferente dos nossos irmãos que tem que vir aqui e ficar passando. Muitas das vezes, quando você tem um merecimento, você às vezes nem precisa no caso do doutrinador, nem precisa estar numa mesa evangélica para aquele espírito cobrador seu passar lá e ir para Deus. Essa nossa conscientização é que nos leva para a nossa evolução. Agora, nesse caso aí do Zé Martins, o que eu penso que ocorreu? Isso é pensamento, tá? Ele deveria conhecer a pessoa, e a pessoa poderia ser de uma outra religiosidade ou de uma outra religião, e veio e incorporou ali.